Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma aula, já estamos chegando ao final do nosso curso, o Reino de Deus e Finanças. Estamos chegando na tua casa nesse sábado, ou se você está assistindo essa aula depois da estreia, num outro dia. Então, antes de nós começarmos essa aula sobre a temática de hoje, instabilidade versus estabilidade, vamos entregar essa atividade nas mãos do nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Nos estamos colocando, Pai, em Tuas mãos, totalmente dependente de Ti, para que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar e nos guiar por toda a verdade, que é a Tua Palavra. Abençoe as pessoas que estão ouvindo essa aula, que estão se dedicando a essa aula, que têm acompanhado todas as aulas desse curso, Senhor. Abra o seu coração, coloque, Pai, essa semente, que ela possa gerar frutos, produzir a 100, 60 por um, Senhor, ser com ele, Senhor. Me abençoe também, Pai, iluminando, me ajudando, colocando na minha boca palavras que sejam de sabedoria e palavras segundo a sua vontade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, vamos hoje conversar sobre instabilidade e estabilidade. Sobre estabilidade, nós temos um entendimento no Brasil de que quando a nação está com um PIB, o Produto Interno Bruto elevado, está em crescimento econômico, a inflação está controlada, nós temos uma sensação e um entendimento de que está pairando uma estabilidade. Ou seja, a estabilidade econômica, a estabilidade da nação dá uma sensação de segurança e estabilidade para o povo, para o cidadão brasileiro, para aqueles que são dessa nação, como também de outras nações. No caso, numa dimensão, eu diria assim, particular, pessoal, nós no Brasil temos o entendimento de que se a pessoa tem um cargo público, tem uma função de Estado, né? Se ela é um empresário, ela tem uma certa estabilidade, porque ela tem sua renda garantida, tem uma boa renda, tem ali também uma segurança. E tanto na dimensão do público e do privado, a riqueza e a fortuna é acreditado como um sinônimo de estabilidade. Isso de modo na sociedade, de modo no pensamento da grande maioria da sociedade. Só que nas Escrituras é o contrário. Pelas Escrituras, nós vamos ver que o sentido em que nós estamos dando a relação estabilidade e riqueza é o contrário. Não é na lógica da sociedade, na lógica do pensamento humano ou da grande maioria da sociedade brasileira. Vamos ver isso. Vejamos o que o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo para que ele exortasse os ricos. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17 a 19. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Veja como a Bíblia aponta paradoxalmente ao que na representação da sociedade, na nossa representação, se dá como estabilidade. Não deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer, que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajudando para si mesmo um tesouro, que é o sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida, que é a vida eterna. Na aula passada, nós tivemos com o pastor Rafael, na aula de terça-feira, que estudou na terça-feira, foi muito bem esclarecido para a gente a ideia do tesouro. As pessoas que entesourar-se para si ou investir no tesouro do céu. Os dois tesouros foram muito bem apontados aqui e muito bem exemplificados pelo testemunho de vidas de que seguiram um exemplo e que seguiram o outro. Foi muito importante. Então esse entendimento eu preciso dele, nós precisamos dele para o acompanhamento desse tema que nós vamos conversar hoje com vocês: estabilidade ou instabilidade. Aqui a Bíblia já encontramos uma base bíblica de que essa associação com a riqueza nem sempre é a estabilidade.
Porque exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, vírgula, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Tá? Bom, nós tivemos já o primeiro alerta do apóstolo Paulo a Timóteo, foi sobre o orgulho. Né? Ele apontou a ideia do orgulho, para que há uma tendência das pessoas, você também já deve ter conhecido, pessoas que se tornaram ricas do dia para a noite. Alguma pessoa que era muito pobre, do dia para a noite ganhou alguma coisa, uma herança, enriqueceu, e a pessoa a partir dali começou a ter um comportamento diferenciado com aqueles que não pertencem mais à sua nova classe social, com aqueles pobres que ele conhecia. Isso pode acontecer até no âmbito da nossa igreja, ou de uma igreja onde a pessoa detinha um certo poder econômico, daqui a pouco ela passa a deter outro, então ela passa a tratar de modo diferente aquelas pessoas que não desfrutam dos mesmos recursos que ela desfruta. Pode acontecer no dia a dia, na sociedade. Então a pessoa ela se incorpora de um determinado orgulho. Vamos ver o que significa isso. Tanto no sentido semântico, orgulho, como no sentido pejorativo, eles apontam para o mesmo significado. Então, assim, de forma semântica, sentimento de prazer, grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. No modo pejorativo não vai distanciar muito disso. Sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba, né? E a Bíblia evidencia que, além da instabilidade das riquezas, o orgulho, ele é um grande perigo das riquezas. Então, assim, e que inclusive atingiu profundamente a igreja de Laodiceia. Esse foi um exemplo que estamos trazendo para associar a orientação de Paulo a Timóteo, porque na igreja de Laodiceia, na carta de Apocalipse, o anjo da igreja recebeu a mensagem, né? Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. O Espírito falando com ele: mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, assim, o que acontece? O mundo tem orgulho da estabilidade da riqueza, que na verdade não é uma estabilidade. Biblicamente nós estamos vendo que existe uma instabilidade, mas o mundo tem orgulho disso, o mundo se sente orgulhoso, e isso acarretou e atingiu também eu diria assim, o anjo da igreja de Laodiceia. Provavelmente eles eram ricos, desfrutavam de uma condição econômica boa, aquela igreja, mas o Espírito estava alertando a eles que na verdade eles eram infelizes, estavam numa condição de miserável, pobre, cego e nu. Próximo slide. Aqui eu vou trazer para vocês uma situação específica de uma nação, da maior nação do mundo, que é os Estados Unidos. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos emerge como uma nação mais poderosa do mundo, mais rica do mundo. Mas assim, a prosperidade americana era algo avassalador, praticamente, poderíamos dizer, incomparável com as demais nações. E essa nação viveu uma crise financeira decorrente da quebra na Bolsa em 1929, que é um exemplo real do que é a instabilidade das riquezas. Ela pode ser considerada como dois exemplos. Lá na frente eu vou tentar, se a minha memória não me trair, trazer até como um exemplo que está no capítulo 18 do livro de Apocalipse, que é a queda da Babilônia, né? Como um ensaio para nós crermos de como será feito. Então, a quebra da Bolsa nos Estados Unidos, que aconteceu no dia 24 de outubro de 1929, ou seja, no entardecer desse dia, né, e o início do anoitecer, levou a homens ricos, orgulhosos, que acreditavam na estabilidade das suas riquezas, a se jogarem dos prédios, a darem tiro na própria cabeça, a tentarem outro tipo de morte e praticamente muitos se tornarem pobres, muito pobres. Então foi no entardecer para o anoitecer. Uma nação próspera, rica, tornou-se como a igreja de Laodiceia como estava naquela condição: pobre, nu, miserável e infeliz.
Então eu vou trazer para você só as imagens para você ver de que o tamanho, a intensidade do que a palavra diz sobre a instabilidade da riqueza. Bom, aqui o anúncio do jornal, a imagem do jornal, que é o crash, que é a quebra, a falência, e um cartaz de uma criança na rua perguntando: por que você não pode dar um emprego ao meu pai? Por que você não pode dar um emprego a meu pai? E o que mais incomodou a nação americana foi porque ela tinha uma crença, uma representação de estabilidade na riqueza que praticamente era uma propaganda ao mundo. Por quê? Aqui já é a fila da crise, mas veja que do lado tem um outdoor ali atrás, que era a sociedade americana no dia 23 de outubro de 1929. Aí nós vamos ver o que ela se tornou no dia 26, mas um dia antes, 1, 2, 3, 4, 5 dias antes da quebra, o que é a sociedade americana? Veja a placa lá em cima: o mais alto padrão de vida do mundo. Não há nenhuma maneira como a maneira americana de se viver. O americano se orgulhava disso, pela estabilidade econômica que ela tinha. Mas no entardecer e chegar à noite, essa nação se tornou pobre, miserável. Aqui uma foto de uma família, pode passar outra foto. E o que mais incomodou ele eram as filas da sopa. As filas da sopa era algo assim atormentador. Todos os trabalhadores, os que não se suicidaram, os que não se mataram, os que não morreram por doenças, que sobreviveram, para se alimentar, dependiam de fazer grandes filas. Tinham 10 anos, tinha se passado da gripe espanhola, de uma grande epidemia, né? Obviamente, se essa fila tivesse que gerar distanciamento para as pessoas não se contaminarem por gripe, você não saberia onde chegaria essa fila, pela densidade e a concentração da população para tomar uma tigela de sopa. Constatação desse fato: todo aquele que se imagina estável pela riqueza, pelo que possui, e que não precisa de coisa alguma, é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Paulo vai nos orientar. Paulo continua se valendo de uma linguagem do campo econômico, fazendo referência a um tipo de depósito nada aconselhável, ou seja, depositar esperança na instabilidade da riqueza. Deixa bem claro que ao proceder desta forma insensata, como o pastor Rafael colocou, quando Deus chamou a pessoa de louca, né, na parábola que Jesus apresentou ao homem que queria construir mais celeiros para garantir o amanhã dele, descansar, parar, deitar e ter aquela falsa segurança, né, que foi a ideia de insensatez e de loucura. Logo nada restará ao homem, visto que lançou sua riqueza num saco furado. Ou seja, a instabilidade, que é a verdade, que a palavra aponta para essa falsa segurança que dá a riqueza, é uma palavra que provoca medo, né? A instabilidade provoca medo ao coração do investidor, medo na economia mundial, nos bancos, no mercado de ações, nas moedas que dependem de estabilidade. Ou seja, um simples boato, uma palavra impensada de um homem influente, pode provocar a instabilidade, chamar, convocar e, eu digo assim, exteriorizar, né? Desnudar a grande instabilidade que está contida na relação com a riqueza. Basta uma palavra impensada no homem que desmorona o valor da moeda, desmorona as bolsas, vem as falências, vem as mortes das pessoas, porque já sabemos que Deus é o dinheiro, né? Uma grave doença que impõe risco de vida, as pessoas se suicidam, porque elas podem empobrecer-se do dia para a noite, numa fração de horas, perderem tudo. Então elas não suportam, pulam dos prédios, se suicidam. Então basta uma palavra impensada. E aí eu queria me reportar a Apocalipse no capítulo 18, quando o anjo desce, né? Vocês não vão ver agora, mas vocês vão ver lá e vão dizer, o anjo vai dizer: caiu a grande Babilônia. Então assim, a queda, o desmoronamento econômico do mundo,
após a igreja subir, não vai demorar muito tempo, não precisa de horas para que a palavra de Deus venha sobre todo o império econômico, qualquer império econômico do mundo, ou com todo o império econômico do mundo, seja uma ordem só, ou 50 ordens mundiais, não interessa. Basta uma palavra, onde vai dizer caiu a Babilônia. Essa palavra de Deus basta segundos, minutos, porque assim foi nos Estados Unidos. Foi no entardecer do dia 25 que uma nação mais poderosa, a maior qualidade de vida no mundo, tornou-se uma nação de pobres, miseráveis, todos enfileirados, que sobreviveram, que tiveram apoio espiritual de não jogar sua vida fora, né? Entravam em filas da sopa. Grandes empresários se tornaram vendedores de rua, ambulantes, de maçãs, de frutas. É do dia para a noite, ou nem do dia para a noite, é de uma hora para outra. Então, só para chamar a atenção de vocês, tal é a instabilidade do modelo econômico ou da riqueza. Então, assim, uma praga na agricultura, uma pandemia, nós estamos vivendo recentemente, agora nós estamos começando a viver o efeito no econômico da pandemia. Porque até esses meses a nossa preocupação era se eu vou pegar o vírus ou se eu não vou pegar o vírus. A minha preocupação era essa. Agora, a partir dessa semana, eu comecei a me preocupar com o preço do arroz, o absurdo do preço do feijão, o absurdo do preço do arroz. Então, assim, os efeitos econômicos sobre a instabilidade do macro poder econômico é por um assopro, por uma palavra. Então, agora que nós vamos começar a ver o estrago, né, que o modelo econômico passou pela questão da pandemia. Então, assim, uma guerra num país distante, enfim, qualquer influência externa pode provocar perturbação na sensível balança do mercado, gerando essa tal instabilidade. O que é que eu constato com isso? Qual é a nossa constatação? Quem, pensando garantir o futuro, deposita sua esperança no dinheiro, sujeita-se à instabilidade que costuma assolar riquezas em todas as épocas e em todos os lugares. De 1929, na quebra da Bolsa Americana, que atingiu outros países, não foi só os Estados Unidos, teve repercussão em outros países. A pandemia que nós estamos vivendo nesse ano, qualquer que seja a época, qualquer que seja o local, está suscetível a essa estabilidade. Nós não podemos depositar, olha a palavra que Paulo está falando, ela é econômica, né? Depósito bancário. Depositar nossa esperança na instabilidade das riquezas. Paulo avisou isso a Timóteo, discípulo. Então ele tinha que preparar, Paulo sabia que ele tinha que preparar o outro para continuar a um tipo de exortação. Preparou um Timóteo para isso, que Timóteo exortasse isso, os ricos. Até que ponto nós depositamos nossa esperança na instabilidade do dinheiro? Né? Até que ponto nós ainda acreditamos na questão do dinheiro? Bom seria que prestássemos atenção ao conselho do apóstolo Paulo aos ricos do presente século, né? Que ele disse que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras. Isso aqui aponta para a aula passada. Aponta para a aula passada, investimento no tesouro, tesouro do céu. Como é que você começa, em vez de tesourar para si, tesoura para Deus e para os outros? Então, qual é a orientação que Paulo está dando? Ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, pois dessa maneira acumulam para si um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da vida, da verdadeira vida, que é a vida eterna, que foi aquela parábola, não a parábola, mas o diálogo de Jesus com o jovem rico, quando o jovem rico queria ganhar a vida eterna. O que faltava ainda fazer para ganhar a vida eterna? O que Jesus disse para ele foi isso aqui. O que Jesus disse para ele foi isso aqui, que o Paulo está falando para o Timóteo, orientar as pessoas. Vai lá, venda tudo que tem, distribua e siga-me. Aí ele parou, pensou, ele se entristeceu. Bom, mas não é apenas o rico ou o milionário que deposita sua esperança na estabilidade do dinheiro.
O pastor Rafael chamou a atenção disso na aula passada, vou chamar a atenção de novo. Pessoas simples e comuns também acreditam na estabilidade do dinheiro. Semanalmente ficam de olho na cena, se a cena está acumulada, se tem a telecena, um programa de televisão, se tem outra forma de jogo, de possibilidade de enriquecimento, se tem um sorteio que possa dar a eles uma garantia de um dinheiro extra ou uma estabilidade em relação a uma determinada riqueza. Não aprenderam a colocar a esperança em Deus, fonte de toda a riqueza, tanto espiritual quanto material. Atenção, e aqui eu vou ler talvez mais de uma vez, e vou ler devagar, porque isso já está nas nossas aulas anteriores, já está como um princípio isso, numa das conclusões. Então vou repetir: Deus não nos dá riqueza material antes que nos tenha dado uma vida espiritual suficiente e forte para que possamos suportar o peso que o dinheiro, que o Deus dinheiro possa impor sobre nós. Isso Deus não vai te dar algo que é uma armadilha na sua vida, de que você venha botar em risco a sua salvação, que tu venha botar em risco eu diria assim, a vida eterna. Antes de ele te dar riqueza material, e ele pode lhe dar riqueza material, ele vai te conceder ainda, ou de forma a priori, acontecendo antes, uma vida espiritual suficiente forte para que você possa suportar o que o Deus dinheiro possa impor sobre você e sobre a minha vida. Ou seja, riqueza espiritual é força para enfrentar o dinheiro. Riqueza espiritual é força para enfrentar o dinheiro. Ou seja, colocar ele no seu lugar devido, que nós aprendemos aqui com o pastor Rafael, aos pés dos apóstolos. Foi assim que os apóstolos nos ensinaram. O lugar do dinheiro é aos pés dos apóstolos, ou seja, é uma representação que é na igreja, representa a igreja, representa a superioridade, a soberania de Jesus Cristo sobre esse Deus dinheiro, aos pés dos apóstolos. Bom, necessidade e contentamento. Aqui, os membros, nós vamos falar um pouco do apóstolo Paulo, e eu diria, aos membros da igreja de Filipos, ele tentou esclarecer algo por demais relevante, que foi Filipenses 4, 11, 12. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, como de ter em abundância, como de passar necessidade. O bispo Roberto Macari citou um exemplo de uma convenção de psiquiatras que aconteceu na cidade de Chicago, provavelmente, considerando o contexto da escrita da obra do bispo Roberto Macari, 1987, se eu não estou enganado, essa experiência que ele está contando provavelmente foi na década de 70 ou 80. Então, na época, ainda não tínhamos a internet. Para encontrar o documento, eu queria até procurei na internet se eu achava essa convenção ou essa conclusão deles. Mas ao buscar vários artigos sobre encontros do campo da psiquiatria em relação às pessoas bíblicas, vocês vão encontrar coisas semelhantes, que nós vamos falar aqui. Eles elegeram o apóstolo Paulo como o homem mais feliz de todos os tempos. Eles analisaram nessa convenção reis, poetas, escritores, cientistas. Eles analisaram os caras mais importantes de todas as áreas e chegaram à conclusão que o homem, por votação ao final da convenção, o homem mais feliz de todos os tempos era Paulo. Aí a gente poderia assim, como foi possível receber um voto coletivo como um símbolo de alegria e de felicidade? Bom, nessa carta aqui aos Coríntios, a segunda carta do capítulo 11, nós vamos ver mais ou menos que esse homem mais feliz de todos os tempos, o que ele passou. Vamos ver aqui. Paulo falando, vou ler, afirmo
que sou ainda mais, ou seja, se ele tivesse saído de dentro dele, ele fosse se analisar, se observar, né? Em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um, 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente. Olha da aula do trabalho, hein? Paulo não tirava folga. Olha que legal, que, né, a dimensão de como Deus trabalhava todos os dias, o Senhor, o Pai, o Filho. Ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Ele não tirava folga, porque era diariamente a preocupação com todas as igrejas. Esse quadro, essa descrição representa, dá para a gente olhando assim, esse cara é o cara mais feliz de todos os tempos? Pior que é o cara mais feliz de todos os tempos. Só um detalhe que eu não sei se eu coloquei aqui. Diante daquele quadro, você não encontra em carta alguma de Paulo, em registro nenhum de Paulo, se queixando ou murmurando das condições de vida que Deus lhe havia concedido. Você não encontra Paulo reclamando, murmurando, acusando a Deus de situações pela qual ele passava. Essa foi a diferença. Talvez tenha sido um ponto decisivo para que ele fosse eleito o homem mais feliz do mundo. Não pelo que ele passou, mas pela forma como ele passou e enfrentou. Então vamos lá. Paulo sabia do valor de dizer obrigado. Aprendemos aqui também o princípio da gratidão como um antídoto, né? A cobiça. Então, após confessar aos filipenses que se sentia contente em toda e qualquer situação, o apóstolo expressou aos irmãos sua gratidão, dizendo-lhe: vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E não apenas isso, ele louvou a sua generosidade, afirmando ser aquela igreja a única a ministrar-lhe as necessidades, esclarecendo que o que procurava não era um donativo, mas o crédito que, junto a Deus, com tal ato de amor, eles haveriam de alcançar. Então, Paulo, eu diria assim, foi a capacidade dele viver contente em qualquer que fosse a situação que faz dele um homem alegre, que faz dele um homem feliz, que faz dele um homem contente. Então o contentamento de Paulo faz a diferença sobre os que enfrentam as dificuldades e não têm o discernimento espiritual da dificuldade. Prestem bem atenção no que nós vamos aprender agora aqui, praticamente caminhando para o final da aula, mais uns 3 ou 4 slides, né? Suprimento. O apóstolo Paulo não poderia ter escrita em que manifestava gratidão pelas ofertas que recebera, sem antes fazer uma afirmação que constituiria a base de toda a sua vida, independente de qualquer colaboração por parte dos seus filhos na fé, pois ele sabia perfeitamente que, mesmo vendo que eram atendidas as suas necessidades pela ajuda dos amigos, a fonte de todo o suprimento era outra. Ele era grato aos irmãos que ofertavam para abençoá-lo, mas ele sabia que a fonte do suprimento para que a sua necessidade fosse atendida era outra. Olhem porque começam a entender agora porque que Paulo está orientando a Timóteo a orientar os ricos e também a orientar os pobres que não deposite esperança na instabilidade da riqueza,
porque não é ela a fonte do atendimento das nossas necessidades. Então Paulo tinha certeza, convicção da onde era que vinha o atendimento de suas necessidades. E aí aquele versículo Filipenses 4:19, que é uma bênção, um encanto, uma declaração assim da gente ficar, eu diria assim, de fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Tudo aquilo que vocês precisam. Não é quase tudo, é tudo. Este foi um dos princípios que dirigiu a vida de Paulo. O seu Deus estava sempre no controle das situações, fosse ela de fartura, fosse ela de fome. Em qualquer das suas cartas não achamos, como eu apontei para você, uma única expressão de queixa. Ah, meu Deus, poxa, não tive isso, não tive aquilo, por essa situação que eu estou passando. Não, tu não encontra. Ele é crítico, ele aponta várias coisas, mas a queixa, a linguagem do império das trevas, não cairia na boca de Paulo, porque ele tinha certeza das coisas que, quem era a fonte de suprimento dele. Ele podia se queixar do espinho com a fonte do, ó, tem um espinho, a fonte de suprimento chegava para ele: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Paulo depositou no banco do céu, ele declarou que o suprimento das suas necessidades seria efetuado segundo as suas riquezas em glória, porque lá era o investimento dele. É nesse ponto que cada um fica à mercê da sua fé. Por quê? Se de fato cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que merece a nossa confiança, e que as promessas de Deus são para os que creem, então não será difícil acreditar que Ele suprirá cada uma das nossas necessidades, ainda que para isso seja necessário um milagre todos os dias. Diferente, os toméis, né? Eles, qual é a certeza deles? Para eles é difícil, para os toméis é difícil, eles precisam ver para crer, o que significa que em nada acreditam, pois quem pode ver não carece de crer. Quem pode ver não carece de crer. São os toméis. A promessa fala, diga-se de passagem, não de vontade, mas de necessidades. Aqui eu queria parar um pouquinho para você. Nós às vezes confundimos e entra em conflito a minha vontade com a minha necessidade. A promessa aponta para as necessidades. A minha vontade é ter um avião, um navio, comprar um prédio de 6 andares para colocar ali todos os meus familiares. Essa é a minha vontade. Essa é a minha vontade. Mas essa pode não ser a minha necessidade. Então as promessas estão ligadas à necessidade e não às nossas vontades. E isso a gente precisa ter clareza na dimensão financeira, na dimensão da nossa vida espiritual financeira. A minha vontade e as minhas necessidades. A promessa, a fonte de provisão está ligada às nossas necessidades. Então assim, nossa fé não pode jamais ser sustentada pela ambição, pelos anseios ou pela cobiça. Eu não posso jogar minha fé de que Deus vai atuar em cima de algo que eu pedi, em cima de algo que eu, no meu modo de ver, quero ter, amparado na cobiça. Vocês lembram aqui do mandamento esquecido? De uma coisa que eu vi do outro, que eu vi do outro que também quero. Eu não posso centrar minha fé em cima disso, porque isso vai funcionar como um abismo. Muitas vezes é um abismo entre o que gostaríamos de ter e aquilo que realmente necessitamos para viver. Então assim, pois é, concretamente com respeito às necessidades que Deus promete a sua provisão. Então assim, se nós voltarmos, eu queria voltar, se eu consigo voltar o slide, nem estava previsto voltar, né? Veja aqui, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo, é tudo, aquilo que vocês precisam. A promessa de Deus está centrada em cima da necessidade.
Por isso, essa clareza do apóstolo Paulo faria com que em qualquer daquelas situações que ele passou, naquela lista que nós vimos lá na carta aos Coríntios, todas foram supridas. Em todas, risco de vida, foram vários riscos de vida, risco de morte, vários, um atrás do outro. Eu não sei como é que vai passar boiando em alto mar, em cima de um madeiro, uma noite e um dia, né? Sabendo que tem tubarão, tem temporal, tem tempestade, só está você boiando, aí você não tem nenhum amparo, nenhuma segurança, não sabe o que vai acontecer, só sabe que em sua riqueza e glória, naquele mar, naquele local, naquela madrugada, a necessidade de Paulo vai ser atendida. Era essa a certeza de Paulo. Daí ele vivia contente em qualquer que fosse a situação. Então felizes foram aqueles psiquiatras quando elegeram Paulo o homem mais feliz de todos os tempos. De todos os tempos. Bom, as considerações finais escritas por Paulo sobre a provisão de Deus em suprir cada uma de nossas necessidades. Termina com uma das mais lindas orações. O nosso Deus e Pai, a nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Que os nossos sentimentos sejam semelhantes, porque só Ele é digno do nosso louvor. Então assim, começamos aqui hoje aprendendo a não fazer depósito de esperança na instabilidade das riquezas. Aprendemos já desde terça-feira a investir, a fazer depósitos no tesouro do céu e não entesourar-se para si. E aprendemos hoje de que o nosso Deus, com a sua riqueza e glória em Cristo Jesus, há de prover todas as nossas necessidades, o que não representa todas as nossas vontades, de que a minha vontade está ligada a algo que não é de Deus, ou egoísmo, ou a cobiça, ou qualquer coisa, que vai funcionar como um abismo entre o que Deus tem para mim. Segundo, a gratidão, viver de forma contente, sermos gratos diariamente é um antídoto. Então assim, que essa noite vocês possam agarrar esse aprendizado, segurar isso e associar isso à sua vida financeira. Associar isso à sua vida espiritual financeira, de que Deus, Ele pode lhe dar todas as coisas, desde que a nossa vida espiritual esteja forte, para que todas as coisas não nos venham nos possuir, mas que a gente venha possuir todas essas coisas, e que prevaleça a sua vontade. Mais uma vez eu tenho que chamar a atenção do Pai Nosso, talvez seja um texto que, para quem nunca leu a Bíblia, conhece, né? Seja feita a sua vontade. Então o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas seja feita a sua vontade, e que venha esse pão nosso atender às nossas necessidades. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, é que eu peço para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Amém.